Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao PrevCast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, já estou no Direito Previdenciário há 18 anos e aqui no PrevCast você se conecta com profissionais que estão atuando no Direito Previdenciário há bastante tempo, entende como funciona o pensamento de médicos, peritos, servidores da Justiça, do INSS e utiliza tudo isso em prol da sua advocacia e da sua evolução pessoal. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal e te explico por quê. Aqui nós trabalhamos uma espécie de benchmark. Todos nós temos uma curva natural de aprendizado. A gente aprende com os erros e os acertos que nós vamos tendo na vida. Na medida que a gente vai acertando e errando, a gente vai desenvolvendo a nossa experiência. Vamos aprender com a experiência de outras pessoas que também percorreram o mesmo caminho e acelerar a nossa curva de aprendizado? Pois é, a convidada de hoje tem muita experiência para poder passar para vocês, conhece bem do direito previdenciário, então já falo para vocês dela. Antes, você pode aqui comentar no nosso saque, comentários, né, serviço de atendimento ao consumidor, aqui nos comentários você diz o que você achou do programa, o que você tem achado desse canal. É importante seu feedback para que a gente continue crescendo e tornando aqui o conteúdo cada vez mais relevante para você. Como é que você pode ajudar esse canal? Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e ajuda esse canal a crescer. Afinal, esse canal é do advogado previdenciarista. O que eu tenho tentado fazer aqui é realmente conectar você à experiência de quem está tentando fazer o mesmo que você. Tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, apresentar para vocês a minha convidada de hoje, que é uma pessoa incrível, conhece muito de direito previdenciário, conhece tanto de regime próprio como regime geral, é escritora, tem uma baita de uma representatividade na OAB. Aliás, aqui em São Paulo, a nossa comissão especial, ela tem feito um trabalho incrível e ela é uma das pessoas que está à frente de todo esse trabalho. Queria apresentar para vocês a minha convidada de hoje, doutora Vera Queiroz. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Danilo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda aqui ao PrevCast, tá bom? Obrigada. Fica à vontade. Doutora Vera vai compartilhar um pouquinho aí da experiência dela com a gente. Doutora Vera estava me comentando aqui. Hoje, doutora Vera, além de advogada, escritora, que outras atribuições você tem na sua carreira, na sua atividade hoje? Danilo, olha, inicialmente eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui com você, com todo o seu público, de poder compartilhar um pouco da experiência previdenciarista, né? É uma coisa que eu sempre digo, a gente passa uma vida estudando, uma vida que você vem somando, né? Conhecimento, estudo, e chega num momento que você tem que distribuir isso. Então, eu penso que o compartilhamento de conhecimento é o retorno que a gente pode dar de tudo aquilo que a gente obteve na vida, né? Então, se você não pode doar de outra forma, vamos doar conhecimento. Muito bom. Mas eu estou no direito previdenciário exatamente agora no mês de julho, completando 42 anos. Eu prestei o concurso em 1981, entrei na Previdência como servidora, mas antes disso eu tinha prestado outros concursos. Eu cheguei a passar em 8 concursos públicos. Mas, assim, eu gostava de fazer concurso, mas o concurso que efetivamente eu investi um pouco mais era o concurso da magistratura. Mas aí já dentro do INSS, estudando para a magistratura, eu não tinha muito tempo, eu também... Durante um período, era responsável pelo setor de concessão de benefícios e, enfim, pela falta de tempo, de dedicação mesmo, né, ao serviço público, eu acabei sucumbindo na última fase do concurso da magistratura por 0,15. Mas eu acho que, assim, né, as coisas quando não estão escritas, não adianta você querer escrever, não é você que escreve sua vida. E aí, né, orando, perguntei a Deus, mas, nossa, estudando tanto, já passei tantos concursos, mas por que eu repeti na última prova? Né, um investimento enorme, assim, isso foi em Curitiba. E Deus me deu a resposta logo que na sequência,
porque, assim, mas na sequência eu fui convidada a dar uma aula de direito administrativo e falar sobre servidores públicos, porque eu era uma servidora pública, então, né, o tema era um tema que, em tese, eu conhecia, mas Que não... é isso? 92. 92. Não a ponto de dar uma aula, porque eu não me via como professora. E então esse meu amigo, prestando o mesmo concurso que eu, ele era um coordenador, e ele falou, não, vamos lá, vamos dar aula e tal. E eu fui num sábado, assim, tremendo, né, na base, porque, como se diz, né, nunca tinha dado uma aula. E eu preparei a aula e tudo, e quando ele me deu o retorno, ele me disse, olha, os alunos adoraram, a gente quer que você dê outras aulas. Eu falei, nossa, nem acreditei. Eu falei, eu nunca achei que eu pudesse um dia dar aula, né? Bem, daí eu comecei a entender a resposta que Deus me dava do investimento em conhecimento de concurso público, porque a partir daí, esse amigo também, logo na sequência, ele veio para São Paulo e estava na coordenação de um curso para concurso público na área fiscal super forte aqui em São Paulo, e surgiu autorização para concurso da área fiscal, auditor fiscal da Previdência Social, esse era o nome do cargo, 1994 já. Porque, assim, em 93, eu morava no interior, mas eu vinha para São Paulo trabalhar num projeto aqui né, da superintendência do INSS. E aí, esse meu amigo, a coordenadora, né, a esposa do dono, assim, a gerente geral do curso, perguntou para ele, você conhece algum professor de previdenciário e tal? Ele falou, conheço uma professora. E olha, eu dava aula para ele de direito administrativo. Eu conheço uma professora, mas ela não viria do interior, porque ela tem 3 filhos, dificilmente ela viria. Aí essa pessoa insistente, não, a gente precisa do professor, vamos correr atrás. Ela me ligou, você viria e tal, vou para ontem. Eu falei, imagina que eu vou deixar uma oportunidade, ficar assim para trás. Não. Aí eu obtive aquela resposta que eu tinha perguntado para Deus, nossa, investindo tanto tempo, estudando para magistratura, estudando para concurso, e eu já estava passando em outras fases da magistratura, em outros lugares, né? E daí eu falei, ai, mas agora eu vou dar aula em cursinho, mas, nossa, eu já tinha conhecimento das dicas, das chamadas pegadinhas de concurso e tudo mais. E eles me chamaram, era na central de concursos, ali eu trabalhei 16 anos. E depois, mesmo trabalhando na central, eu fui trabalhar no Prima, que era o curso do... como é que chama? Era o LFG, que ele faleceu até ontem, eu estava lembrando, do Luiz Flávio Gomes. E aí eu, na sequência, já entrei no Damásio, fiquei 10 anos trabalhando no Damásio, então eu dava aula para a carreira fiscal na central de concursos, para a carreira jurídica no Damásio. A minha vida... Direito administrativo? Direito administrativo e previdenciário. No Damásio, eu fiz um teste, né, com a banca, né, professor Damásio e mais alguns desembargadores. Era basicamente uma banca, assim, eles me disseram assim, vai ali na lousa e fale alguma coisa que esteja na Constituição relacionada a servidor. Aí, e assim, não dava nem para consultar, nem nada. E eu falei, caramba, meu, tá parecendo uma prova oral da magistratura. Não, vou lá, né? E aí eu fui e comecei a falar de acumulação de cargos e empregos públicos e com uma destreza, sem constar nada, falando dos dispositivos constitucionais, porque isso, porque aquilo, tá. O professor Damásio, em determinado momento, ele falou, pode parar, minha querida, eu vou te falar uma célebre frase, pode passar no RH. Eu falei, nossa, assim, eu me senti, assim, nunca também ninguém tinha me falado, pode passar no RH, né? Aquilo para mim era uma frase, assim, popular, mas que, né, era só uma brincadeira. Ele falou, pode passar no RH. Quando eu cheguei no RH, eu encontrei um outro colega lá do curso da Central, e que aí ele falou pro pessoal, nossa, gente, a Verinha vem dar aula aqui,
Olha, ela dá uma super aula de previdenciário, vocês vão gostar. Não, mas ela está sendo contratada para dar aula de administrativo. Você dá aula de previdenciário, professor? Eu falei, sempre. Sempre dei administrativo e previdenciário. Mas a gente não tem nenhum professor de previdenciário, a gente está procurando muito. Você quer dar aula de previdenciário, que é administrativo, a gente até acha com mais facilidade. Eu falei, a aula que você quiser eu dou. Para mim não tem problema. Tem que fazer o teste? Não, não precisa. E aí, então, eu comecei a dar aula de previdenciário no Damásio e nunca dei aula de administrativo. Ou seja, eu inicio a minha carreira no direito previdenciário como servidora pública. Eu tentei advogar em outras áreas. Na verdade, eu era chefe de benefícios durante um período. Foi curto, porque eu nunca gostei de coisa muito presa. Eu sempre tive um espírito de liberdade e me incomodava. Você ficou até quando como servidora? Eu entrei em 81, fiquei até 96. 96. Daí eu já estava em São Paulo, dando aula e tal, para lá, para cá. Eu pedi uma licença sem remuneração em 95 e para tentar ficar 2 anos, falei, não, vou me consolidar na iniciativa privada, se der certo, daí quando eu voltar vou pedir exoneração. 1 ano depois surgiu um programa do Bresser Pereira, que era o então ministro da administração, oferecendo uma indenização, que era o PDV, Programa de Desligamento Voluntário. Eu falei, nossa, eu ia sair o ano que vem sem nada, eu vou sair agora. Porque eu já estava dando aula, eu já estava dando assistência e fazendo parcerias em alguns escritórios de advocacia aqui em São Paulo, mas eu morava no interior. E aí, então, o meu sonho sempre foi morar em São Paulo. Nossa, meu sonho desde criança sempre foi morar em São Paulo. Sempre, sempre. Eu me lembro, Danilo, eu casei muito cedo. Antes de de ter feito direito, ser advogada, eu fiz mecânica. Então, eu sou uma mecânica de máquinas e motores. E eu fiz na Unesp, né? Hoje pertence à Unesp. Eu fiz o colégio técnico, depois já ingressei na engenharia, mas parei, porque daí eu casei. E logo tive uma filha, logo tive outra filha, enfim, daí você está envolvido. E eu morava na fazenda. E o meu sogro ficava assim, não, essa menina tá presa, que ela precisa de uma liberdade. Ele sabia que eu queria bater asa, né? E daí ele me chamou e falou, Vera, eu vou assinar sua carteira de trabalho para você ser a administradora nessa fazenda. Você vai administrar, vai fazer toda a contabilidade, você vai fazer pagamento de funcionários, você vai fazer controle do gado, de inseminação artificial, você vai fazer toda a parte administrativa. Fazenda enorme. Nossa, sorriso, né? Assim, porque primeiro emprego lá dentro da fazenda, porque você não consegue também sair para trabalhar morando a 30 quilômetros do centro comercial. Aí minhas filhas, crescendo, 6 anos, já tinha que entrar na escola, né? Aí não teve jeito. Aí eu mudei para a cidade. Foi quando eu também entrei no concurso do INSS, que eu casei em 75, daí minha filha nasceu em 75, foi em 81 que eu acabei fazendo esse concurso. E aí depois que eu fui fazer faculdade de Direito, e eu já tinha inclusive o 3º filho, e aí eu fui fazer a faculdade de Direito porque esse era o meu sonho. Mas eu me lembro, eu morava lá na fazenda, e ficava, né, à tarde, às vezes tomando sol, que é uma fazenda um clima muito frio. Um clima equivalente ao de Campos do Jordão, só que Campos do Jordão fica do lado esquerdo da Dutra, de quem vai daqui para lá, e a fazenda do lado direito. Mas mesma altitude. E aí eu ficava com as meninas, basicamente, assim, tomando sol. Eu me lembro que eu ficava lá fazendo umas tranças, brincando com as 2 meninas. Eu olhava para o céu e falava, ai meu Deus, eu nunca vou ser uma mulher executiva. Eu já abandonei minha carreira da mecânica, da engenharia. Eu nunca vou ser uma mulher executiva, como eu sempre pensei, sonhei. E nunca vou lá em São Paulo, mas tudo bem, foi essa vida que você me deu, vou levar. E olha, daí eu prestava concurso por prestar, porque eu não tinha como sair, né, andar 30 quilômetros, vir trabalhar 30 para voltar, largar a criança, não tinha... Estudava por conta própria aí. E eu estudava por conta própria.
Mas só que eu fiz um colégio técnico, que antigamente as escolas públicas eram escolas fantásticas, né? Ninguém precisava de cursinho para entrar em faculdade pública. Nem eu, nem meus irmãos, nem ninguém nunca precisou de cursinho, a gente passava direto. E eu ainda fazendo um curso na Unesp, estava dentro da faculdade, basicamente, porque, né, você já está no esquema de estudo, e eu sempre estudei muito, Danilo. Independente de qualquer situação, eu estudo até hoje, né? Daí eu achava que, imagina, eu nunca viria para São Paulo, aquele sonho era impossível. Mas, como já dizia minha avó, como é um ditado popular, antigo, para Deus nada é impossível. Você tem que acreditar no seu sonho. E se você acredita no seu sonho, não tem por que ele não se tornar realidade. Quando eu me vi, eu já estava em São Paulo. Com outra vida, outra coisa. Falei, nossa, Deus honra das suas coisas, e eu dando aula, uma coisa que eu nunca pensei. E eu nunca pensei, né, que um dia eu pudesse fazer uma faculdade de Direito, e eu fiz a faculdade de Direito com muito sacrifício. Muito mesmo, em todo sentido. Sacrifício de horário, sacrifício de ter que deixar meus filhos em casa. O sacrifício financeiro, porque também não tinha, assim, tantos recursos para investir no, né? Eu era servidora do INSS. E na minha cidade não tinha faculdade, eu tinha que fazer na Universidade de Taubaté, que era a única opção. Bom, daí eu consegui entrar no mestrado, depois de formada, consegui entrar no mestrado na USP, foi onde o INSS me deu a licença sem remuneração, senão não podia, mas também não fui fazer. Eu falei, não, agora está na hora de eu trabalhar e eu vou fazer meu pé de meia, porque eu também, uma das razões de eu ter mudado para São Paulo foi porque uma filha minha entrou na USP. E ela entrou em odonto e se formou na USP. Ela fez doutorado, né, pela USP, e depois ela ganhou o prêmio CAPES de melhor tese de doutorado do Brasil. Isso foi em 2008. Então, a minha filha tem... até esqueci a idade. 46 anos, mas desde acho que 2017 foi quando, não, há 17 anos atrás, 2006, foi quando, no dia que nasceram minhas netas gêmeas, ela estava defendendo a tese de doutorado. No ano seguinte, a minha filha já era pós-doc, 20 e poucos anos, entendeu? Então, a minha família, ela é assim, é criada, meus filhos são direcionados todos para o estudo. Mas se você não quer, não sou eu que vou te obrigar, a gente dá bons exemplos. Porque não adianta também você falar para os seus filhos, faça tal coisa. Ele nunca vai te obedecer e vai fazer o que você está falando. Mas ele vai fazer o que você está fazendo. Então, se você der um bom exemplo, né, eu acho que é a maior herança que você dá, é o bom exemplo, é a formação acadêmica. Então, hoje, eu, com 68 anos de idade, eu tenho maior orgulho de dizer a idade, porque a mulherada morre de coisa, né? Não vou falar a minha idade. Não, eu tenho 68 anos de idade, tenho o maior orgulho disso, porque eu vejo as pessoas de 68 anos de idade estão, né, numa batalha até de saúde, muitas vezes. E eu aqui, né, já na fase final do meu doutorado, já escrevendo a tese de doutoramento e trabalhando com o meu trabalho. Então, eu sempre volto a minha vida para a formação acadêmica, minha vida inteira. Então, eu sou uma pessoa acadêmica, eu primo pelos estudos, faço isso na minha família inteira. Eu tive agora 2 netas que prestaram como trainee. Uma entrou na PUC, no Mackenzie, na Faculdade de Direito, a outra entrou em primeiro lugar em odonto. Então, assim, fizeram, antes de fazer 17 anos, já estão passando na faculdade, e eu digo, esse é o exemplo. Eu já tenho uma neta de 19 anos no 2º ano de odonto. Então, a minha família, ela vai nesse segmento voltado para a academia mesmo, para o estudo. E você vê, ó, eu fui dar aula exatamente assim, numa situação que
a formação da pessoa para ingressar no serviço público, que exige muito estudo. Então, você tem que ter conhecimento, você tem que ter didática, você tem que saber que o público que você está dando aula é heterogêneo, não é necessariamente um público com formação em direito para a área fiscal, né? Quando você vai dar aula para em concurso para magistratura, por exemplo, você vai encarar alunos muito bem preparados, advogados que já fizeram especialização, muitos estão na academia, né? E ali, né, num curso jurídico, prestando concurso para um cargo tão importante. Então, não basta você apenas ter conhecimento para ensinar, você tem que ter didática, você tem que conhecer a banca examinadora, o que normalmente se pede, como é a formação daquela banca naquele determinado concurso e o que pensa um examinador, qual é o livro dele, qual é a tese dele, a tese de doutoramento, quando é o caso, né? Porque, lógico, que ele vai perguntar sobre o que ele defendeu. Então, você se depara com pessoas muito bem preparadas, ou não, né? Porque também tem gente que vai arriscar a vida num concurso público e muitas vezes a pessoa sabe que ela própria sabe no seu subconsciente que ela não vai passar, porque ela não tem condições, ela vai precisar de muito estudo. Então, a minha vida está voltada a isso, a estudo, a academia. Então, eu faço isso comigo, com a minha família e com as pessoas que eu conheço. Tanto que hoje eu estou na coordenação na ESA, na Escola Superior de Advocacia, em diversas unidades, né, do Estado de São Paulo, coordenando pós em Direito Previdenciário, e eu não, é uma coisa assim que eu não quero parar. Uhum. Eu acho que eu só pararia se eu não conseguisse falar, entendeu? Porque pensar a gente ainda pensa, mas eu não consigo falar, né, e assim, dar aula, realmente é o dia que eu vou parar, é o dia Que legal. É o dia que eu perder a voz, entendeu? Eu espero que isso não aconteça. E é uma das profissões mais bonitas que tem, né? Então, sabe, não é pela titulação, né? Agora mesmo, por exemplo, eu recebi um convite para uma titulação de comendadora. Eu fico aqui pensando, mas isso não traz nada para mim. Minha vida é academia, minha vida é estudar e incentivar as pessoas que estudem. Que estudem direito, não faça as coisas assim mal feitas, porque o prejuízo é da própria pessoa, né? Porque, eu não estudei isso, eu não vi aquilo. Não. Então, aí escreve mal uma tese. Eu sou chata, eu sou muito chata com esse negócio de escrever errado, de falar errado. E às vezes eu fico corrigindo e eu fico chata. Mas faz parte. Mas eu sou professora, eu adoro esse título, professora. Nossa, mais do que qualquer outro, mais do que você me chamar de mestre, você me chamar de doutora, eu gosto de professora. Eu acho que é uma profissão muito nobre, muito nobre. Tanto que eu escrevi um livro, lancei agora, dia 31 de maio, sobre aposentadoria do professor, no regime próprio e no regime geral. Foi lançado no congresso do IEPREV, lá em BH. E ali eu fiz uma dedicação à minha filha, que é professora nata, essa que é pós-doc, que é dentista e tal, mas ela é professora nata, foi a única que puxou meu fio, assim, e foi embora, né? E dediquei a obra a ela, mas eu também fiz uma homenagem à minha primeira professora, a professora que me ensinou a ler e escrever. E encerrei, não dá para você colocar o nome de todos os professores, mas eu fiz do primeiro e do último. O último é o professor que eu, inclusive, hoje atuo como professor assistente dele no mestrado lá na PUC, que é o Dr. Miguel Orvati Júnior, né? Então, também é outro que adora ser chamado de professor, né? Então, eu comecei com a professora que me ensinou a ler e escrever e terminei com o que, logicamente, está me encaminhando para esse título no doutoramento. Já foi também o meu orientador no mestrado,
Mas independente disso, ele é meu amigo pessoal, é a pessoa, assim, extremamente humana. Então é mais do que um professor, é um amigo, irmão, enfim, a gente divide muitas coisas. Mas esse título de professor é o que efetivamente enobrece. Te encanta Então, mais. não, é o que me encanta, não é porque eu sou uma advogada atuante, por qualquer outro trabalho que eu tenha. Não, tem duas coisas na vida que eu amo. Uma é estudar e segundo são meus netos. E tenho 6. Que legal, é igual a minha mãe. Minha mãe também é apaixonada pelos netos dela. Tem 5, um ela já levou para trabalhar com ela. E aí tem mais 4 pequenininhos. Você trouxe bastante informação interessante. Aliás, em relação ao Dr. Miguel Horvat, eu fiz um curso com ele há muitos anos. Foi um dos primeiros, assim, quando eu comecei no direito previdenciário. Eu acho que deve ter sido por volta de 2007, 2008. Eu não sei se existe mais, talvez a senhora vai lembrar, ou conhece, acho que era Instituto Robortella. Não existe mais. Não existe Também dei mais. aula lá. Eu cheguei a fazer com ele lá, esse curso. Ganhei um livro, foi a partir do livro dele que eu comecei a estudar bem, assim, o direito previdenciário. Tem uma didática muito bacana, ensinou muita coisa pra gente. Eu e minha mãe fizemos esse curso, foi bem legal. E parece que tá tudo certo aí pra ele vir pro gravar aqui com a gente. Miguel é sensacional. Nós escrevemos juntos também. Legal. Inclusive, agora, recentemente, nós tivemos um artigo internacional publicado. Então, a academia também permite isso, né? Que você escreva para a leitura do mundo inteiro. Que bom, que bom. Você trouxe bastante coisa interessante que eu acho que desperta algumas curiosidades aqui. Entendi. Primeiro, em relação ao estudo, né? Você falou que o estudo antigamente era muito bom. Minha mãe também fala muito disso, que tinha um estudo muito, muito qualificado mesmo. E hoje em dia, surgindo muitas... eu sei que você está falando de ensino médio fundamental, que hoje é considerado médio fundamental, mas tem muitas faculdades hoje, sobretudo faculdades de direito, sendo lançadas aí, e com uma qualidade de ensino em muitas delas, acho que bastante questionável, né? Você vê que muitos advogados se formam e não estão preparados realmente para enfrentar aí o que o direito impõe a eles. Você falou que estudou na década de 90 ali, né? Acho que comecei na década de 90. 80. 80. Esse ensino da faculdade de Direito, você acha que ele era também mais qualificado naquela época? Olha, eu tinha, assim, eu tinha 2 opções, né? Largar a família para estudar na USP, seria sair do interior e vir para São Paulo, isso jamais, estou fora de cogitação. Mas eu estudei na Universidade Universidade de Taubaté, na Unital, e os professores da Unital eram os mesmos professores das boas universidades aqui de São Paulo. Mas eu penso que é o seguinte, ainda que existam inúmeras faculdades de direito, que elas estejam se proliferando aí, que nem, eu falo, que nem a Drogazil, que tem tudo que é esquina, eu acho que o direito é um trabalho de pesquisa. Então, sabe mais quem estuda mais. Independentemente da faculdade onde a pessoa se formou, se ela estudar, eu acho que ela vai ter mais oportunidades. Por óbvio que a gente sempre tem, né, aquela coisa, USP, PUC, Mackenzie, né, são as principais faculdades que os estudantes arrumam melhores estágios, os escritórios procuram por estudantes dessas faculdades. Hoje já tem também a FGV, né, que também é bastante conceituada. O Damásio, quando tinha graduação, estava classificado como a 5ª melhor faculdade. Então, eu acho que se a pessoa também não pode frequentar uma faculdade desse porte, que tem, né, mais mestres, doutores dando aula. Aliás, essa é a exigência. Mesmo na pós-graduação lato sensu, hoje 70% do corpo docente tem que ser mestres e doutores. Então, os especialistas comecem a se virar nos 30 para, né, fazer um mestrado,
Porque você também não precisa, assim, necessariamente, para dar uma aula de direito previdenciário, você não precisa ser mestre em direito previdenciário. Porque mestre é mestre em direito, doutor em direito. Daí, lógico que você tem seu segmento, a sua área, né, de pesquisa e tudo mais. Mas você não deixa de ser doutor, você não deixa de ser mestre, né, em direito, se você fez em constitucional, se você fez em tributário, se você fez em previdenciário, o título é o mesmo. E as faculdades, hoje, obrigatoriamente, né, a exigência do Conselho Estadual de Educação, 70% tem que ser mestres e doutores. Então, não sei como que algumas faculdades conseguem manter, né, um corpo docente mais qualificado. Muitas vezes você vê o professor é ótimo, mas ele é especialista. Mas eu insisto nisso, vale mais, tem mais oportunidades quem estuda mais, quem investe mais, quem faz mais pesquisas. Acho que a pessoa tem mais chance de passar no concurso público, tem mais chance de atuar num bom escritório e, inclusive, de ter o seu próprio negócio, a sua empresa, porque o escritório de advocacia, ele é uma empresa. Algumas décadas atrás, ele não era visto como uma empresa. Hoje não. Hoje nós vemos, inclusive, cursos de gestão de escritório. Nós temos disciplina de gestão de escritório. Não propriamente em faculdade. Eu digo assim, disciplina que a gente faz cursos de extensão, né? O Sebrae tem um assim. Então, mas aí ele fala gestão de escritório de uma forma geral, para qualquer tipo de escritório. Já na área do direito, nós temos cursos, inclusive a OAB tem, de gestão de escritório jurídico. E eu acho que é muito importante a pessoa investir nesse tipo de formação. A doutora Patrícia Vanzolini, ela foi minha colega lá no Damásio, nós trabalhamos por 5 anos juntas lá no Damásio. Depois eu saí, ela continua. E eu conheço a Patrícia, né, de muitos anos, e quando ela estava fazendo doutorado, inclusive, ela estava no Damásio, e eu sei que ela prima muito pelo estudo, tanto que nessa gestão, a preocupação é tanta com a formação do advogado, que a OAB, ela instituiu o programa da anuidade de volta, em que os advogados podem usufruir daquele valor que pagou a título de anuidade, investindo na sua própria formação, no seu próprio conhecimento, fazendo esses cursos de gestão. Ele fala, eu vou fazer curso de gestão, mas eu estou sem recurso. Você não pode hoje, com a economia que está no Brasil, achar que as pessoas também podem fazer investimentos financeiros para tantos cursos, tantas coisas, mas a OAB foi e deu um empurrão nessa área. Então, não tem desculpa, né, para o profissional do direito, para o advogado, correr atrás desse upgrade assim, na sua vida profissional, buscar conhecimento. Então, mesmo que a faculdade não seja, né, uma super faculdade, mas, por exemplo, as pessoas também não sabem que, no caso da PUC, a PUC, ela pertence à Fundação São Paulo. A Fundação São Paulo tem uma universidade, a Unify, que fica atrás do Colégio Diocesano, ali bem no metrô Santa Cruz, na Vila Mariana. Então, fica a uma quadra do metrô. E são os mesmos professores da PUC. Raramente tem outros que não estão na PUC. Mas o nível é simplesmente um espetáculo. O valor da mensalidade é muito mais em conta. E eu sei porque conheço pessoas que estudaram lá e sei também de pessoas que tiveram o estudo custeado por bolsa, porque a própria Igreja Católica ela fornece essas bolsas, entendeu? Então, às vezes falam, vai estudar nessa Unify, aí a Unify é um espetáculo. E não é de conhecimento tão, assim, público, né? As pessoas conhecem muito das Unis. Unip, Unicid, Unixul, as Unis, né?
Porque para quem não pode custear uma faculdade como é a PUC São Paulo é caríssima. Então, também muitas vezes, assim, não conhece que tem outras mais em conta, mas que tem o mesmo nível, você entendeu? E a Unify é um exemplo. Interessantíssimo. A USP tem muitos cursos gratuitos, cursos de extensão, inclusive cursos online. O Miguel mesmo, né, fica me incentivando, faz isso, faz aquilo, vai fazer um curso. Eu falei, nossa, meu dia de 24 horas já não tá dando. Preciso ainda adequar na agenda essa rotina, até eu vou querer entender daqui a pouquinho essa questão da rotina, mas você trouxe uma reflexão interessante que não é o rótulo da universidade, mas é a característica da própria pessoa que vai fazer com que ela se desenvolva ou não, né? A faculdade é meio que uma ferramenta, um caminho, né? Mas é você, a partir da sua vontade, né, de absorver conhecimento, e acho que foi assim com você, Sim. né? Como você falou lá no início, lá, que estudava sozinha ali e foi desenvolvendo esse conhecimento. Muito legal, muito bacana. Eu sou adepto disso também. Acho que às vezes as pessoas elas usam desculpa, né? Ah, a faculdade não era boa e tal, na verdade... Na minha época não tinha internet. A gente não tinha recurso para ficar comprando tantas obras de direito, porque elas não são baratas. Então, a gente tinha que se virar nos 30. Na minha cidade não tinha faculdade. Para ter acesso a uma biblioteca jurídica, eu tinha que andar 50 quilômetros. Impossível. Como é que você vai à biblioteca jurídica? Não tem jeito, cidade do interior, não tem recurso. Mas, se você quer, se você está a fim de estudar, eu simplesmente ia na OAB e eu sempre, assim, tive muita amizade. A OAB não pode comprar um livro tal, não pode comprar tal coisa, tal. Às vezes sim, às vezes não. E aí eu acabava fazendo amizade com os advogados, né? Eu estudante ainda, e tinha um pouco mais de acesso no escritório, e eu sempre falei, olha, você tem no seu escritório, você tem as obras tais, olha, é o seguinte, eu gostaria de estudar, mas você não precisa me emprestar a sua obra. Se você permitir que eu vá no seu escritório estudar, isso para mim já está valendo. O máximo que a gente tinha era, assim, a possibilidade de tirar um xerox. E muitos advogados falaram, não vou emprestar meu livro, porque eles vão abrir meu livro e vão não sei o quê. E tinha você vai estudar aqui no meu livro, mas não faz assim, molha o dedo na boca para folhear, que você vai, depois meu livro vai embolorar. Então, assim, você ouvia tudo. Mas eu já chegava e falava, olha, eu estou precisando estudar, você tem um livro tal? Você permitiria que eu fosse no seu escritório, estudasse? Aí eu ficava ali, eu copiava, porque não dava nem para você pedir uma cópia e tomar uma invertida, né? E aí eu comecei a criar uma sistemática do próprio advogado me ajudar, e eu ajudava. Eu falava, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer no seu escritório para te ajudar e você me ajuda emprestando um livro para estudar? E às vezes eu passava uma tarde no escritório de um advogado estudando, porque eu não tinha o recurso para comprar aquele livro, mas eu ia até o escritório. Eu quero estudar direito de família. Eu conhecia o advogado, né, que atuava nessa. Doutor, o senhor tem tal livro? Olha, eu preciso estudar, eu não tenho esse livro, não tenho como comprar, né? Porque, assim, é difícil. Às vezes você tem que fazer opções na sua vida. Também, eu não dava para tirar dos recursos que eu tinha para comprar uma obra. Então, foi o jeito que eu encontrei de fazer uma troca de trabalho. A doutora Simone Bramante, ela, num outro episódio, aliás, aqui, acho que aqui, né, Xandão? Aqui. Nesse episódio, ela fala exatamente isso. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa, né? Exato. É longe, não tem. Você foi lá e fez. Sempre. Essa também, assim, meu pensamento de vida. Conta uma coisa pra gente, doutora Vera, você viveu uma época diferente do INSS, quer dizer, eu imagino que era diferente, você passou ali a década de 80 até 96. Conta um pouco pra gente como que era esse INSS, né? Porque assim, eu lembro que minha mãe começou em 2003, eu comecei em 2005, né? Com o previdenciário. Era uma época que tinha filas e tal. Na década de 90, ali, década de 80, também era isso? E aí uma coisa interessante também que me ocorreu aqui agora. Teve uma mudança grande, porque era um outro regime, era um outro sistema, não era outro regime, era... Nossa, me fugiu aqui, Era outra legislação. Era outra legislação,
Esqueci o nome dela, era Lopes. Lei Orgânica de Previdência Social. A Lei 13.807 de Isso mesmo, 1960. isso mesmo. E aí tivemos ali em 88 a Trabalhei Constituição. com ela, entrei na Previdência com a Constituição antiga, com a Lopes, com os decretos antigos. E aí teve Constituição, quer dizer, uma mudança também legislativa extremamente importante na base. Sim, Depois tivemos aí a 8.213, 812 e 813. sim. Como é que foi para você ter vivido todo esse momento, tanto em aspectos práticos, né, de atender as pessoas, as demandas que vinham, e essa mudança legislativa também? Então, eu estudava na faculdade, na época, né? Ainda estava na faculdade. Eu tinha que estudar para a faculdade, eu tinha que estudar para o atendimento. Na verdade, eu sempre, dentro da Previdência, e eu sou assim até hoje, eu digo o seguinte, cara, tem um projeto de lei, eu posso fazer alguma coisa para mudar? Eu posso ir lá no Congresso fazer alguma coisa? Não tenho o que fazer. Então, a hora que isso estiver publicado, aí eu penso. Porque se fica, mas vai mudar para tal coisa, vai ser assim. Para de sofrer por antecipação. A hora que a legislação mudar, você vai lá e estuda. E aí fica aquela coisa daquela expectativa. E se? Eu falei, cara, não existe e se. E eu aprendi isso, inclusive, dando aula, estudando, que não existe e se. E se tal coisa, e se tal coisa. Não existe. E se eu não cumprir meu tempo, eu não aposento. Então, não tem e se. Tem regra. A regra é essa. A aposentadoria tem a regra tal, a pensão tem a regra tal. Existem regras. Existem requisitos. Então, não existe e se. E se mudar? A gente vai ver como é que fica. Por enquanto, não sofro. Ou seja, antes da Constituição, não era comum mudança no INSS. Nós tínhamos uma coisa estável. Interessante. Bastante estável. Ainda que não justa, porque não era justo o critério de cálculo de um benefício previdenciário. Não era justo. Assim, efetivamente não dá para explicar como era o critério, mas não era justo. A pessoa se aposentava com, em média, 70% daquilo que ela contribuía, então já caía de cara. Mas não tinha essa reclamação, essa coisa, não tinha imprensa, não tinha nada. Você não passava esse nervoso de dormir com a norma e... Nervoso, assim, desculpa, aqui no bom sentido, entendeu? Assim, hoje é muito comum o previdenciarista usar, né, essa terminologia. Eu durmo com uma norma e acordo com outra. Uhum. Né? E eu durmo pensando, cara, dormir pensando também, assim, não esquece o previdenciário. Eu nunca consegui, mas assim, né, eu nunca consegui porque eu acho que aquilo já estava pré-determinado, né? Eu até tentei atuar em outras áreas, área de família, área criminal, área trabalhista nos portos, que eu acho que aquilo é um direito tão exato que não tinha aquela dinâmica. E uma aposentadoria, assim, não existe uma igual a outra, é igual DNA, você entendeu? Então, é um direito dinâmico que você precisa pensar, você precisa raciocinar, e você precisa calcular. Então, não é aquela coisinha básica, assim. Não dá para você fazer uma inicial igual a outra, não dá para ter recorte cole, entendeu? E eu nasci no dia da Previdência. Então, eu acho que as coisas se agregaram, né? Eu fui trabalhar no INSS, prestei muito mais de 8, prestei inúmeros concursos, que meu ex-marido falou que eu era rainha dos concursos. Mas eu passei em 8 concursos, eu escolhi trabalhar na Previdência. Me pergunta por quê? Não sei por que eu escolhi. Falei, não, eu vou trabalhar na Previdência. E Tinha muita demanda naquela época de segurados? Não tinha tanta demanda. E ainda... Onde que era o INSS? Eu trabalhava em Guaratinguetá. Não, Danilo, ainda tinha uma coisa interessante. O segurado, ele ia a cada 6 meses na agência da Previdência, que não era agência, chamava posto. Ele ia no posto para pegar o carnê. Era um carnezinho. Carnezinho pequeno, assim. Então, ele ia ao banco todo mês com aquele carnê que ele tinha que levar inteiro. O caixa do banco destacava uma parte do carnê e ele ficava com a outra. Sei como que é esse carnezinho, um marronzinho assim, né? Azul. Azul? Um verde, cada hora era uma coisa. Então, ele ia 2 vezes por ano, porque vinham somente 7 pagamentos. Né? 7 folhas do carnê.
E muitas vezes o segurado chegava na Previdência e já ia falar com o segurança, o guarda, a gente falava o guarda, ia falar com o guarda. Eu chegava pro guarda e falava, eu vim pegar meu carneirinho. A gente teve o carneirinho, maior respeito, né? Porque eu entendia que era um carneirinho, onde tem um carneiro aqui, né? Um carneirinho, tá? Era o carnezinho. Então você imagina que a gente tinha que entregar para todos os segurados. A maior demanda que a gente tinha era, na época, de entregar os carnês de pagamento que tinha um volume grande de segurados nas agências. No mais, eu formava bastante gente e tal. No começo da minha vida, eu fui trabalhar no IAPAS. Eu entrei no IAPAS. Era da saúde, né? O IAPAS. Não. Era a Previdência, era INAMPS, INPS e IAPAS. Então, quando eu passei, a minha classificação me mandou para o IAPAS. Bom, o IAPAS era o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Ali, eu aprendi o direito administrativo. Porque é toda a parte administrativa. Então, eu trabalhava na parte de serviços gerais que envolve tudo que você possa pensar da organização, era a gestão, a parte de gestão. E também eu fazia os contratos da Previdência. Ano sim, ano não, eu era presidente de comissão de licitação. E eu era ano sim, ano não, mas eu era exatamente nos anos que tinha licitação, porque o contrato era por 2 anos. Ai, meu Deus, coincidência, né? E aquele contrato que você tinha que datilografar em não sei quantas páginas, o meu chefe, se você tivesse um erro, uma tecla rebatida, você tinha que escrever de novo, porque ele não assinava. E na época também a comunicação era por telex. Sabe assim, tem gente que não sabe, nem imagina o que era um telex. Aí eu sugiro que vá visitar a superintendência aqui em São Paulo, porque tem toda essa aparelhagem antiga e que faz parte da história, né? Mas não tinha essa demanda de pessoas. Tal. Depois que, né, muda a Constituição e aí vem a nova legislação, as coisas começaram a aumentar muito na Previdência, porque as pessoas ficaram inseguras, de 88 a 90, bastante, até 91. Aí veio a lei, a coisa se tornou um pouco mais tranquila, mas mesmo assim gerou muita insegurança para os segurados, não propriamente a Constituição, mas a legislação ordinária. A 8.212, a 8.213, e aí aí começam as filas na Previdência. E lógico que daí isso exigiu. Aí eu já estava no INPS, eu já tinha pedido para ir para o INPS, porque minha vida era mexer com benefícios, eu queria aprender benefícios, né? Mas ali já começam as filas e já começa a ter uma estrutura organizacional de dar senhas, saber onde que a pessoa quer ir. Eu quero falar com a Conceição. Na verdade, eu quero falar na concessão de benefício. E aí o segurança, às vezes, levava até o balcão e falava, chama a Conceição aí. Era uma brincadeira, assim, interna e tal, mas a gente já sabia. Aí alguém da concessão atendia e tal. Não tinha, assim, era aí... A fila começou por conta de dúvidas, de gerar muitas dúvidas a respeito dos direitos e tal. Então, começam as filas na década de 90. Tinham advogados já nessa época, indo na agência da INSS, trabalhando com lá no interior tinha um advogado. Um advogado. E aí depois ele ensinou para o filho está até hoje, né? Que era o maior escritório. Hoje proliferou geral, mas eram muito raros os estudiosos do direito previdenciário e os profissionais do direito previdenciário. O que mais tinha era contadores curiosos que iam lá e atuar pelo segurado, da entrada e tal, mas em tese o próprio segurado ia à Previdência, né? Eu vim para São Paulo trabalhar em projetos da superintendência, olha, em 1993, eu vim trabalhar num projeto aqui em São Paulo que se chamava Projeto Cidadão. E a gente tinha que fazer 10 aposentadorias por dia. E essas aposentadorias, na verdade, a gente tinha uma retaguarda, porque
a carteira de trabalho ela tinha que ser estratificada, ela tinha que ser copiada. Então, o INSS contratou uma mão de obra temporária para fazer isso, a gente só corrigia, assinava e imediatamente passava para a DataPrev. Esse projeto veio com o ministro, na época, o Antônio Brito, não sei se você chegou a ouvir falar, ele era da imprensa, ele era jornalista e tal, daí ele entrou para a política, enfim, ele virou ministro. E daí ele veio com esse programa, né, chamado Projeto Cidadão, convocou uma ex-superintendente que já era aposentada, mas que era assim um sargento, era uma pessoa muito brava, e a mesa dela era atrás da minha, então eu me sentia assim, né, eu tinha que fazer 10 aposentadorias por dia. Então era no prédio da DataPrev, lá dava para fazer, se você entrava às 7 da manhã, mas não tinha hora para acabar. Porque senão ela falava assim, então volta para o interior. Imagina que eu queria voltar. A gente ganhava um salário mínimo por dia de diárias. Então, quando foram convocados os servidores para trabalhar no projeto, os gerentes tiveram que escolher a dedo quem tinha condições de fazer 10 aposentadorias por dia. A gente trabalhava muito, a gente ralava, mas também eu ganhava um salário mínimo por dia, né? Nossa, como você aprendeu muito sobre previdência, acho que previdência realmente está tatuado na sua alma. Era assim, né? Como eu falei no dia da Previdência. Eu imagino o quanto você conhece. Você acredita que hoje, você até falou da questão da que as pessoas falam muito das mudanças legislativas, e eu tenho a impressão, eu de 2005 para cá, eu percebi muitas mudanças impactantes no direito previdenciário mesmo, né? Mas eu acho que pós-pandemia aí, isso deu uma acelerada, me parece. Acho que, na verdade, da reforma, né? Para cá, tiveram muitas mudanças. Então, mas a maior reforma que nós tivemos foi a Lei 9.032, de 28 de abril de 95. Essa foi a maior reforma previdenciária. Mexeu com inúmeros benefícios, inúmeros direitos, enfim. Essa foi realmente uma reforma assustadora. As outras já nem tanto, que a pessoa fala, essa reforma a emenda 103. Olha, é que assim, né, quando eu fiz o mestrado, a minha dissertação foi o risco social morte à luz da Convenção 102 da OIT. A Convenção 102 da OIT são as normas mínimas de seguridade social. O Brasil é signatário dessa convenção, mas ele só assinou o pacto depois da Constituição de 88, e essa norma é de 1955. E ali, pelas normas mínimas de seguridade, que é impressionante como os previdenciaristas não conhecem. E daí fala, a pensão por morte, eu não sei o quê. Gente, nada está contrariando a norma internacional de seguridade. O Brasil era um dos 5 últimos países do mundo, acho que só perdia para o Quênia, para não sei quem, que tinha aposentadoria por tempo de contribuição, porque isso é um absurdo, aposentadoria por tempo de contribuição. O Estado não se preparou, atuarialmente falando, lá desde a Lopes de 1960, ele não teve a preocupação atuarial e não entendeu a dimensão disso depois do ano 2000, etc., porque os governos não estão preocupados com o que vai acontecer depois do mandato dele. Então, é sempre tudo feito para aplicação de curto prazo e não de longo prazo. E quem paga essa conta, eu digo que paga a conta sem jantar, é efetivamente o trabalhador que contribui para a Previdência. O serviço público, por exemplo, nunca pagou. Eles só vieram a pagar a Previdência depois da Emenda Constitucional 20, de 98. Até então, não eram obrigados a recolher. Então, se o Estado entendia que a aposentadoria no serviço público era uma forma de compensar aquele trabalhador que ficou 30 anos servindo ao Estado, então agora o Estado fala, não, agora eu vou te servir pagando a você um valor que vai se chamar aposentadoria, tá? Vamos pegar igual lá do regime dos trabalhadores, né? Porque os servidores, os funcionários públicos, né? Na época, quando começou, chamavam funcionários. Eles eram uma categoria
elitizada, totalmente diferenciada, e eles tinham muitas vantagens porque a aposentadoria não era uma coisa segura, era uma benesse que o Estado dava pelo fato dele ter, né, trabalhado por 3 décadas para o serviço público. Então, nós vamos agora, já que você se dedicou 30 anos, nós vamos nos dedicar a você 30 anos, te dando recursos para você se manter. Nós vamos pagar o mesmo salário. E nunca o servidor pagou. Agora, eles são obrigados a pagar, tem o desconto na sua aposentadoria. Os pensionistas têm o desconto na pensão. E aí você vê, é filha do militar. As pessoas sabem por que a filha do militar recebe a pensão? Não, é muito fácil falar, vamos parar com isso aí é... Vamos pensar na década de 60. Quem era a mulher na década de 60? Era o 0 às sei quantas esquerdas. A mulher não existia no mundo jurídico. Nem votar ela votava, nem CPF ela podia ter. Existia um estatuto chamado Estatuto da Mulher Casada. Ela tinha que obedecer o marido. Então a mulher vivia a sua vida para obedecer. Ela obedecia o pai, ela se casava, obedecia o marido. Se por uma razão ou outra ela queria se desfazer do casamento, ela recebia uma insígnia marcante na sua vida, que era o título de desquitada. E o resto da vida ela estava marcada, principalmente em se falando de cidade do interior. Você fala, aquela mulher é desquitada. Meu filho, você não vai namorar com aquela mulher, é desquitada. Aquele cara é desquitado. O preconceito era enorme. Então, a mulher já vinha desde essa fase com com esse preconceito todo, na verdade, com essa submissão. Então, o que fez o legislador na década de 60? Ele pensou no seguinte: a mulher, mesmo ela se casando, aí eu estou falando do militar das Forças Armadas, a mulher, mesmo se casando, se o marido larga dela por alguma razão, a abandona, ela vai voltar para a casa do pai. Se o pai falece, ela vai viver do quê se ela não pode trabalhar? A mulher só podia ser professora, costureira, pianista. Sair de casa era só para dar aula no curso primário. Imagina uma mulher médica, engenheira, advogada, dentista. Eram raras as que o pai entendia. O pai era um pai de vanguarda. Não, você vai... Tá. O meu pai era uma pessoa extremamente avançada. Você vai para engenharia. Minha filha, é isso que você quer? Não, eu quero ser advogada. Eu quero ser engenheira também. Não, advogada, não. Meu pai falava, não, advogada, não. Pelo amor, vai para engenharia. Tanto que eu já comecei no segmento da engenharia, né, antes de ir para o direito. Mas, assim, meu pai não gostava muito, mas de 5 filhos, 3 foram para a área do direito. Então, voltando à questão do militar, né? A mulher, com toda a discriminação que passava, se ela era abandonada pelo marido, voltava para casa. O pai morria, ela ia viver do quê? Então, o legislador, pensando nessa fragilidade, porque lá na década de 60 você podia chamar a mulher de sexo frágil. Hoje não mais. Daí, com toda essa fragilidade que a própria sociedade dava a ela, né, ela não pediu, davam a ela essa fragilidade. Não, você não pode, você é mulher. Então, por que ela não vai ter essa segurança jurídica de ter o recurso? Porque enquanto ela mora com a mãe ou não, a mãe está viva, a mãe vai receber a pensão. E se a mãe morre? O pai morreu, a mãe morreu, a mulher nunca pôde trabalhar, porque na década de 60 não era permitido, e agora vão arrumar um emprego para ela agora? Com 50, com 60 anos de idade? Ela tem, nem com 40, nem com 30 e tantos, ela já não tem mais espaço no mercado de trabalho. Já vão chamar de velha. Tá velha. Então, essa é a razão. O legislador, pensando na fragilidade da mulher, concedeu-lhe a pensão. Aí vem o Fernando Collor e diz o seguinte: senhores militares, daqui para frente, se os senhores quiserem que suas filhas tenham a proteção do Estado, vocês vão pagar para que elas possam ter pensão. Então, desde 1990, o militar começa a pagar. Vamos fazer a conta? De 1990 até aqui já tem 30 anos. Por que ela não tem direito?
Ah, mas daí a coisa mudou, porque daqui para frente, ou você paga ou não tem mais direito. 92, muda o governo. 94, o Fernando Henrique falou, ó, filha de militar não tem mais direito. Mas e aquela que está recebendo por força da, aspas, fragilidade que ela tinha? Então, agora nós vamos tirar dela, o mercado vai absorvê-la? Então, as pessoas precisam primeiro conhecer, né, a razão, o porquê da existência de determinados direitos, de determinadas normas, para daí criticar. A pensão é 60%, tá? Mas se você pegar qualquer direito comparado, você vai ver que a mulher só tem direito... O marido já não tem direito à pensão da mulher, nem sendo inválido. Na norma mínima não tem direito. E a mulher, veja, ela é de 1955. A mulher, só se ela tiver mais de 60 anos. Então, aqui no Brasil, quando na Lopes, a mulher tinha direito a 50% mais 10% por dependente, ela já se sentia satisfeita. A gente não estava contrariando a norma mínima. Aí, em 88, as coisas mudaram. 80%, 20%. 95%, a maior reforma trouxe essa benesse para as mulheres, 100%. Mas e as que recebiam 60%? Continuaram com 60%. E as que, né, eu falo as mulheres, porque a gente costuma, no nosso exemplo, até matar o marido, porque, assim, uma coisa que vem às pensionistas, os maridos sempre, os homens têm a expectativa de sobrevida muito menor do que a mulher, então, por uma força de costume, mas é lógico que os homens fazem jus, né, a esse mesmo direito. Mas eu digo assim, as mulheres lá de trás, que tinham razão para ter hoje, o direito previdenciário, ele não contraria a norma mínima. É que as pessoas não conseguem enxergar isso. O problema é governamental. Não se pensou na atuária. E se sabe uma coisa muito recente, muito moderna, assim, de hoje, que está estourando, porque lá em 1988, na Constituição, não se pensou que a saúde, lá no artigo 195, é um direito de todos e dever do Estado. Alguém pensou no problema atuarial? Alguém pensou de onde o Estado iria tirar recursos para garantir saúde para todos, independentemente se o sujeito é brasileiro, é estrangeiro, independentemente de qualquer situação? Todos, é direito de todos, sem distinção. O Estado aguenta? Dá para ter saúde? Então, lá atrás, quis fazer, né, o bonito. Ah, vamos, a saúde é para todos, direito de todos. Aguenta pagar? Ninguém pensou de onde vão tirar o dinheiro daqui a 20, 30 anos. Então, Muito problema a ser enfrentado aí, né? Sim, mas assim, as pessoas gostam de criticar, mas elas não estudaram o direito previdenciário lá na sua raiz. É o previdenciarista no teto. É interessante a sua colocação, porque mostra realmente um conceito avaliado sob uma perspectiva muito mais ampla, né? Historicamente muito mais ampla. Isso é interessante. Quem estuda muito, né? Quem é professor, quem estuda muito, quem escreve, geralmente passa muito por esse contexto histórico e compreende a coisa de um prisma muito mais ampliado. E daí você quer falar para a pessoa, você está errado, cara, não é assim. Assim, eu particularmente não sou contra receber pensão, mas eu acho que tem que ter limitações, não é, né? Então, você viu como foi em vários momentos e tem uma reflexão mais ampla. Eu queria te perguntar, doutora Vera, você falou que acho que tem atuado muito, também ajudando, acho que mentorando aí, ou dando consultoria, é isso? Porque assim, agora, uma neta minha chegou para mim e falou, vó, vou fazer direito. E ela já, como trainee, entrou no Mackenzie na PUC, né? Lógico que eu sorri daqui a aqui, porque até então ninguém tá pensando em fazer direito. Lá em casa todo mundo caminhando para odontologia. Eu falei, gente, pelo amor. E eu ainda eu faço pressão psicológica ainda. Vai ganhar meu anel de advogado. Mas, enfim. Aí a minha neta agora, eu falei para ela, você, o ano que vem, vai começar, independentemente da área que você esteja atuando, você vai me substituir. A responsabilidade é grande, mas
você vai me substituir porque eu vejo o direito de todos lá em casa, de todos os meus filhos, na família e tudo mais. Eu não só dos meus filhos, né? O que me cerca. Assim, eu vejo, mas hoje assim, eu só faço previdência, só faço previdência. Tem não sei o que do aluguel. Não, imobiliário eu não faço. Eu saio pela tangente, eu não dou nem opinião. A minha filha mesmo falou, mãe, você pode ver um contrato? Não sou civilista. Não adianta, eu não vou... Então, assim, eu só faço previdência mesmo, eu faço direito previdenciário puro. Tanto faz regime geral como regime próprio. É o direito previdenciário na sua essência, né? Mas eu falei para minha neta, você vai me substituir, porque é muito importante ter um advogado em casa, na família, que sabe. Ou seja, eu parei de advogar, eu saí da sociedade, eu desmanchei o escritório grande que eu tinha, cada um foi para um lado. Eu vendi algumas coisas e eu resolvi fazer carreira solo. Então, eu advogo, só casos complicados, porque na minha mão só cai isso. Nada assim é fácil, é uma coisa impressionante. Tiver umas buchas lá, vou passar para bucha mesmo. Não, mas é só isso. E eu pior que eu gosto, você entendeu? Parece que eu atraio, né? Mas por não ter sucessor, por ter tido inúmeros problemas com sócio, eu resolvi não ter mais uma estrutura grande de escritório. Não que eu não faça, porque tem gente que fala, mas eu quero você no meu caso. Tudo bem. Eu faço um outro, mas eu sou limitada. Hoje eu só faço aposentadoria e pensão. Aposentadoria e pensão. Não me peça para fazer nada de benefício por incapacidade, nem que seja de minha filha. Eu não vou fazer. Tanto faz... Regime geral como regime próprio. Mas eu trabalho na consultoria. Dando consultoria para advogados. Consultoria para advogados, consultoria para segurados, porque hoje eu trabalho para a pessoa física. Com planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário, eu faço isso desde que eu me conheço por gente. Eu sempre falei que tinha que ter planejamento. Interessante. E o próximo livro vai ser sobre planejamento previdenciário no regime geral e no regime próprio. Bacana. Envolvendo a consultoria. Tem como fazer também no regime geral, assim, de forma estratégica? Porque acho que acontece muito mais em decorrência da própria carreira em si, não é ou não? Tá enganado? Não, tá enganado. Interessante. Faço muito. Porque você vai analisar aquele período de regime próprio, período de regime geral, e como você vai... assim, estrategicamente, mudar tempo de um para outro, levar de um para outro, o que é melhor, o que fazer daqui para frente, no sentido da pessoa poder receber, inclusive, mais de um benefício. Então, e as pessoas falam, eu não vou fazer regime próprio porque é difícil. Começa que só tem 2 benefícios, né? Que é pensão por morte e aposentadoria. Não tem auxílio por incapacidade? São afastamentos, licenças. E o regime próprio não é responsável por isso. Responsável por esses afastamentos é o ente federativo. Então, quem vai pagar o salário maternidade, que seria no regime geral, no regime próprio ele vai se chamar licença maternidade. É o próprio Estado. Você entendeu? Então, assim, eu sou servidora federal. Você é servidora da Receita, do INSS, e aí eu vou ficar licenciada porque tive um bebê ou porque adotei e tal, uma licença maternidade. Se fosse emprego público ou se fosse uma atividade na iniciativa privada, o INSS seria o responsável pelo benefício. Mas, como servidor, é o governo federal que vai me pagar se eu tenho um cargo federal. E nem é o meu regime próprio. É o governo federal, porque são licenças previstas em estatuto. Agora, o regime próprio, ele é o responsável por aposentadorias e pensões. Ele só tem 2 benefícios. Aliás, para ser caracterizado como regime de previdência social, é obrigatório, né, é obrigatória a existência desses 2 benefícios, pensão por morte e aposentadoria. Não existindo os 2, não há que se falar em regime de previdência. Interessante. E você teve um escritório, né? Hoje você já desfez, você falou,
Quais foram as maiores problemáticas que você viu aí na época em que você estava com esse escritório? Foi questão... Olha, eu tinha um escritório grande em Higienópolis. Depois de Higienópolis, ele ficou um pouco pequeno, mudei para Paulista, ali na Joaquim Eugênio de Lima, quase grudado na Paulista. E dali foi que eu desmanchei a sociedade e eu, então, atendia no escritório de um amigo na Liberdade. Eu aluguei um espaço dele e num dia ou dois, no máximo na semana, eu ia até lá. E já estava em home office, né? Eu adoro trabalhar em casa. A pandemia, para mim, assim, foi uma coisa que... Ai, meu Deus, a gente fala da pandemia... a pandemia foi uma desgraça mundial. Mas, profissionalmente falando, eu acho que ela trouxe alguns benefícios. No meu caso, por exemplo, eu prestava consultoria e eu, então, ia a alguns escritórios em São Paulo e Grande São Paulo e alguns dias da semana. Naqueles dias da semana, eu fazia atendimento naquele escritório. E aí eu tinha participação no trabalho que eu ia executar. Então, se entrava um contrato de uma ação judicial, eu iria tocar aquela ação daquele escritório, em parceria com o escritório, enfim. Se era um planejamento previdenciário, era tudo em parceria. O cliente era lá do escritório, mas quem atendia era a doutora Vera Queiroz, que para aquele cliente eu era advogada daquele escritório. Ele nem sabia que eu estava ali só como parceira. Daí veio a pandemia e eu tive que me recolher totalmente, até porque eu estava no grupo de risco, não podia me expor, e eu continuei trabalhando em home office, daí montei um escritório, assim, como se ele fosse da rua, né, fora, externo, eu montei ele na minha casa, mas assim, o que eu preciso, na minha mão, tá ali em 5 metros quadrados. Aí você fala, nossa, você só tem aquele livrinho então ali que aparece, que eu também estou querendo tirar da imagem. Sim, mas eu tenho não sei quantos, não sei nem dizer para você quantos metros que eu tenho distante de livros que ficam num outro local na parte de cima da minha casa, porque eu moro numa casa grande, mas sozinha. Então, assim, eu tenho muitas... eu desde a década de 80 que eu tenho obras. Você fala, nossa, não joga fora? É que eu ia te falar numa das vezes que você me fez uma pergunta. O direito previdenciário você não pode esquecer. Eu tenho as normas internas da Previdência da década de 80, chamada CANSB, é a Consolidação dos Atos Normativos sobre Benefícios, que hoje se chama Instrução Normativa 128. Então, desde 2010, não existe mais a consolidação e passam a existir as instruções normativas, né? Hoje nós temos a instrução normativa formatada em obras, livros desse tamanho. E eu tenho isso em 4 pastas. Lembra aquela pasta AZ? Uhum. Que tem aquela abertura diferente? São 4 pastas desse tamanho, com a consolidação. Daí o pessoal fala, mas e o direito? Agora na revisão da vida toda está funcionando bem. As normas antigas você não pode esquecer. Aí, para você, por exemplo, começou 2003, 2005. Cara, você tem que voltar lá no passado, saber coisas da década de 90, muitas vezes, que estão impactando nos benefícios atuais. E a revisão da vida toda veio exatamente para dizer para as pessoas não esqueçam o direito administrativo lá atrás, como ele era, né, reconhecido, como era... A gente está vendo a precariedade da Previdência, né, lá atrás. Como é que eu vou comprovar? A Previdência não... Claro que a Previdência tem todas as informações. Eu trabalhei na Previdência. Claro que ela tem. A Previdência foi informatizada em dezembro de 75. O sistema começou a operar em janeiro de 76. Então, vou dar um exemplo assim, com eu particularmente. Muito nova, né? Tive minha filha, uma com 20, uma com 22 anos. Com 20 anos, era tudo particular, hospital, tal. Então, você vai, parto, um hospital bom, médico, tal, tudo muito caro.
Em 2022 não, ficando louca, 1975, em 1977, aí o meu sogro falou, Vera, vamos pagar um carnê para você de costureira. Fizemos a inscrição na prefeitura, comecei a pagar o carnê da Previdência como costureira, e aí a gente teve, era o INAMPS, né? Você ficava no hospital pagando particular com diferença do INPS, chamava INPS. Muito bem. A Vera, com 20 anos, 22 anos, nova, vai fazer o que com aqueles carnês? Um belo dia eu joguei fora. Isso aqui vai servir para nada. Ou perdeu numa mudança, sei lá onde que eu pus. Quando eu entrei na Previdência, eu lembrei desse fato. Gente, eu tinha algumas contribuições de carnê lá quando nasceu minha filha. Onde estão? Fui procurar, né? Não sabia. Mas eu sabia que dentro da Previdência tinha um serviço chamado PI, que era um pedido de informação. E aí eu pedi o meu PI e vieram lá as fichas, pelas fichas microfilmadas, que não se confunde com microfichas, né? Tinha microfilmagem no INSS, no INPS da época. E aí, então, eu tive esse documento e quando eu me aposentei, eu apresentei o PI. E, veja bem, isso é da década de... Minha filha nasceu em 77. Como é que não tem informação no INSS? Como é que o pessoal está dizendo que não tem? De janeiro de 76 para frente, lógico que tem. Só que o INSS jogou fora. Eu estou dizendo para você que jogou fora porque eu vi o INSS jogar fora. Muita coisa jogou fora, porque não... Imagina que ele ia pensar que 40 anos depois aquilo fosse necessário. Lógico que não dá para você pedir a inversão de ônus da prova, no caso da revisão da vida toda, e aí vem lá, né, o enunciado dizendo que você vai ter o cálculo quando você não consegue comprovar com base no salário mínimo. Você tirou isso da onde, meu filho? Só porque você é o tribunal? Tirou isso da onde? Do decreto? E desde quando o decreto regulamentar passa por cima da lei? Então, na lei, e é impressionante os previdenciaristas que, assim, você vê que... Eu sempre falo que tem um pessoal que ainda está no segundo escalão da Previdência e tem uns que é bem baixo clero mesmo, que eu falo, que eu esculacho porque eu acho que tem que dar um incentivo à pessoa. Você quer pegar um caso de revisão da vida toda para fazer se você não estudou nem para você? Você vai estudar o caso do seu cliente como? Você não sabe nem para você? Ah, não, mas eu vou fazer um curso ali. A pessoa me ligou. Professora Vera, posso fazer seu curso de revisão da vida toda? Não. Nossa, mas por quê? Porque você não é previdenciarista. Você não sabe previdenciários, você não sabe a diferença de salário de benefício e salário de contribuição. Você quer fazer curso? Não, você vai estudar lá desde o começo, cara. Você tem que saber o que é segurado primeiro. Você tem que saber a história da Previdência, tem que ser raiz, não Nutella. Aí você quer pegar porque assim, eu vou ganhar não sei quanto. Eu acho mais provável você dar um prejuízo para o seu cliente do que você ganhar. Então, atualmente, nós tivemos os enunciados e eu falo, gente, esses advogados que são pró-INSS, pró-tribunal, pró não sei quem, não são pró-segurados. E eu tenho essa briga. Na minha petição, eu estou pedindo para não aplicar o artigo 36, parágrafo 2º do decreto, porque ele trouxe uma situação inovadora. O que é um decreto regulamentar? É um ato administrativo que visa explicar o modo e a forma de execução da lei. Ele não pode inovar. Então, quando ele fala, por exemplo, justificação administrativa, é porque a lei... ela não disciplinou a operacionalização de uma JA e ela chamou o modo operacional, ela chamou pelo decreto. Então, daí vem o decreto e vai explicar o modo e a forma de execução de uma JA. Mas se a lei não disse que o segurado, não tendo no CNIS o salário de contribuição, que é para usar salário mínimo, aí eu pergunto, mas como assim? E se o contrato de trabalho estava suspenso? Porque poderia estar suspenso, e daí não tem o fato gerador da obrigação tributária, que é a remuneração. Se eu não tenho o fato gerador da obrigação tributária, eu não posso exigir
que exista um salário de contribuição e muito menos dizer que aquele valor daquela competência é um salário mínimo. E aí o tribunal não enxerga isso. E a gente tem reunião da comissão, que eu estou secretária da Comissão Especial de Direito Previdenciário, e quando teve isso, a reunião passada, mês de junho, eu falei, não, gente, isso não pode tal. E aí o pessoal, não, mas... Eu falei, eu também não vou discutir, porque eu não sou daquela que gosta de aparecer, que fica mostrando o closet, mostrando a fotinho, eu vou para tal lugar, tira foto no avião. Meu, eu tenho uma vida que, assim, 24 horas está pouco para mim. Não é só de estudo, é de trabalho na advocacia, na consultoria, é de trabalho, inclusive, na própria comissão. A gente está com trabalhos, assim, extremamente técnicos e que vão beneficiar a advocacia. Mas, assim, eu não fico postando nada, sabe, Danilo? Eu não gosto dessa coisa de ficar... Exibindo. Eu falo, se amostrando, não é se mostrando, eu falo amostra. Eu não vou me amostrar, porque amostra é uma coisa pequena. Então, eu não preciso ficar divulgando para as pessoas, ainda mais divulgar a minha viagem, que eu fui para o exterior, ou porque eu fui para o interior, ou para onde que eu fui. E tem gente que vive disso, né? Hoje em dia nas redes sociais está muito isso. Vive disso e vive falando que, eu ganhei uma ação de revisão da vida toda, guarda para você. Porque você pode tomar uma invertida lá na frente, muitas coisas. E será que você ganhou, assim? Porque, então, aí eu tive uma sentença, esses dias falei isso numa live. O juiz mandou calcular a revisão da vida toda só com o que tem no quinis. Do jeito que a gente pediu. Para derrubar o parágrafo 2º do artigo 36, porque decreto regulamentar não vai... Sim. Legal. E aí o INSS, ao invés de apresentar a apelação, ele apresenta a contestação. Ele já tinha contestado, né? Ele apresenta a apelação. O juiz falou, você pode explicar por que você apresentou essa peça processual? O INSS nem se manifestou, porque também eles estão apresentando qualquer peça para não perder prazo. Transitou em julgado, calculamos, tá na liquidação. E aí a pessoa fala, eu não acredito. Eu falei, mas eu também não vou te mandar sentença. Eu não vou te mandar do meu trabalho. Vai você à luta. Entendeu? Aí a pessoa fala, tem um modelinho. Gente, petição não é receita de bolo. Entendeu? Você tem que pensar. Sim. E você vai pensar se você estudar. Trabalho de intelecto aí, né? Claro. Então, vamos fazer curso. A OAB agora não tem esse programa da utilização da anuidade? Aproveita. Bora fazer curso. Aí você vai dar o curso de pós-graduação em Direito Previdenciário. Sabe, eu queria ver, porque o juiz tal, ele pensa... se o juiz pensa no seu caso particular, é outro departamento. Cara, vai estudar. Aqui é pós-graduação para você estudar, para você se formar. Porque se você não tem uma boa formação, como é que você vai fazer uma petição? Aí você tem um modelo? Tem, aquele modelo assim, dos fatos, do direito, do pedido. Esse modelo, é que você escreve o que você quiser lá dentro. Aproveitando esse gancho, doutora Vera, e, poxa, eu tenho um reloginho aqui, pessoal, que fica me cobrando aqui. Já acabou? Pra você ver, a gente vai falando aqui tanta questão interessante. Da comissão, né? Pô, que ele é tão importante. Não, a gente vem falando aqui de tantas coisas, né? Questões históricas, bem interessante, vai ficando gostoso e o tempo vai acabando. Aliás, você falou da comissão, acho que vocês vêm fazendo um trabalho muito importante ali, né? Nessa comissão, acho que auxiliou em muitas mudanças, pelo menos eu tenho percebido. É interessante trabalhar pela comissão. É um estresse, porque, assim, a gente tem grupo de trabalho, a maior parte das pessoas não trabalham, a comissão, a comissão não limita o ingresso de ninguém, qualquer pessoa que queira ingressar na comissão vai para a comissão, ela chega na comissão, ela vai passar por uma reunião chamada integração, para ela conhecer os trabalhos da comissão. A pessoa é obrigada a se integrar num grupo, numa subcomissão, que são os grupos de trabalho, ou num grupo, e também, ou, né, se quiser, num grupo numa subcomissão, ela é obrigada.
no grupo de estudos, vai se quiser. Uhum. Mas tem gente que não estudou, tem gente que não tem currículo, e o currículo da pessoa é o quê? Membro da comissão, tal. Eu nem coloco membro da comissão, porque o seu currículo é a sua vida acadêmica. E não você ser membro de coisas que são... É o seu trabalho voluntário. Eu não tenho só esse trabalho voluntário da comissão. Eu também não gosto de contar sobre os trabalhos voluntários que eu tenho, porque eles dizem respeito. Eu não tenho que fazer uso disso para crescer em nada, você entendeu? Então, também não falo quais são os trabalhos voluntários, mas que eu vou ajudar pessoas em outras coisas, de outras formas. Todo mundo tem que ter isso, que é aquilo que eu falei desde quando cheguei aqui, a questão da doação. Você doa o que você tem para doar. Importante. Não importa se ele seja conhecimento, se sejam bens materiais, você faça a doação. O dia que eu comprei o primeiro imóvel meu, eu doei tudo que tinha dentro da minha casa. E assim, eu não doei o micro-ondas. Por quê? Eu não doei o micro-ondas porque eu falei para Deus que eu ia doar tudo que tivesse dentro da minha casa, porque Deus faz nova todas as coisas. Eu não doei o micro-ondas e fiz uma festa de inauguração. O micro-ondas pegou fogo na festa. Então, você faz a sua promessa e cumpra, né? Então, eu acho que as pessoas, elas têm que doar alguma coisa. Tem que se doar, você entendeu? Importante. Eu vou pedir para você doar pra gente aqui uma pílula de sabedoria, de conhecimento, uma dica, mais uma, aliás, né? Se é que você me permite, que, aliás, já compartilhou muita experiência interessante, muitas reflexões muito boas aqui. Para o advogado que está aí iniciando, e você se depara muito com esse tipo de profissional, né? Então, começando ali no direito previdenciário, enquanto professora, você vê muitas pessoas ali com muitas dúvidas, se desenvolvendo. Aliás, você é uma das desenvolvedoras desses previdenciaristas. O que você diria, de forma geral, para o nosso público aí? O que ele deve observar na sua advocacia, né, na sua profissão, pensando no seu escritório mesmo, nos seus processos? Bem, uma coisa que eu dou um recado, aí vai o recado. Primeiro, estude. Segundo, seja responsável. Honestidade, eu não preciso dizer seja honesto, porque ela tem que ser inerente a qualquer ser humano, você entendeu? Mas seja responsável naquilo que você vai fazer pela outra pessoa. Porque você vai, na verdade, você vai buscar o direito da pessoa, você vai fazer valer um direito da pessoa. No mínimo, você tem que ser responsável. Então, estude e seja responsável. O estudo e a responsabilidade, eu acho que daí você já tem um bom começo para se desenvolver. E daí é o espaço que cada um conquista com o seu estudo, com a sua responsabilidade, que daí ele vai aliar isso ao caráter, à personalidade, ao dom da pessoa, e faça, né, trabalhos voluntários. A comissão, por exemplo, é um trabalho voluntário. Dá trabalho? Dá muito. Estressa, porque você trabalha muito, uns trabalham nada, uns... Mas assim, sabe, também quem não quer trabalhar é problema deles, né? Se aquilo ali estão ali de enfeite, não é problema meu. Acho que a partir do momento que você se propõe a fazer um determinado trabalho, faça, vá até o fim. Então, isso envolve a responsabilidade. Seja porque você está oferindo recursos ou não, porque tem gente que fala, não vou ganhar dinheiro. Olha, o dinheiro ele é só consequência das coisas que você faz. Então, se você é mais responsável ou menos responsável, mais estudioso, menos estudioso, o reflexo vai ser exatamente seu padrão de vida. Legal. Então, assim, nada acontece por acaso. Em relação à revisão da vida toda, só para antes da gente finalizar, a revisão da vida toda, tivemos uma mudança, na verdade, uma decisão aí do ministro Alexandre de Moraes suspendendo, né? Já havia, lá acho que em fevereiro, março, mais ou menos, o INSS feito um pedido de suspensão que não foi acolhido. Na ocasião, o Alexandre de Moraes falou para o INSS apresentar um plano, né? Aí o INSS não fez, saiu a decisão, o INSS embargou, tá marcado o julgamento aí para agora, em agosto, e aí eu queria te perguntar, aí vem essa decisão, você acha que é uma decisão
e uma jurista, conhece muito bem do direito. Você acha que é uma decisão realmente muito política? Eu acho que é um pouco política a decisão para, assim, a Procuradoria agiu, conseguiu convencer o Judiciário que ela precisa de um fôlego. Você fala, o INSS não tem informações, não tem... Gente, compra um programa de cálculo para o INSS, claro que tem. Me dizer, o INSS não tem como fazer cálculo. Se a advocacia tem, se o tribunal tem, por que o INSS não tem? Isso, para mim, é conversa pequena. Então, ele já teve muito tempo para se estruturar desde quando se começou a falar de revisão da vida toda. E já até fez desde quando começou a fazer defesa e já teve decisões transitadas em julgado e ele já paga. Então, assim, ele já implantou novas rendas com base nisso. Isso é uma desculpa que, de alguma forma, convenceu, né, o ministro Alexandre de Moraes, mas não convenceu de uma forma com grandes reflexos, porque daqui a 15, 20 dias já é o julgamento. Então, gente, sem estresse. É o tempo de você parar e preparar suas ações, mas vamos estudar um pouco, vamos preparar melhor as ações, vamos emendar, se for o caso, né? Porque eu acho que tem muita gente precisando emendar inicial aí, entendeu? Interessantíssimo. Doutora Vera realmente manda a real aí, e isso é muito legal. Acho que é importante, né? É importante, a advocacia precisa realmente, de vez em quando, ter alguns chacoalhões, né? Alguns chacoalhões eu acho que é importante, né? Sair um pouquinho do comodismo, vamos lá, pessoal, estudar, fica aí como uma reflexão realmente importante. Olha, inclusive eu convido a todos a fazerem um mestrado na PUC. A gente fala, é impossível. Os únicos mestrados em Direito Previdenciário é a PUC São Paulo e no Distrito Federal, eu esqueci o nome da universidade, acho que é na UDF mesmo, Universidade do Distrito Federal, que dão o título de mestre em Direito Previdenciário. Quer dizer, mestre, inúmeras dão, mas Direito Previdenciário, a formação acadêmica em Direito Previdenciário é só aqui. Né? Para doutorado é só PUC São Paulo. E, gente, tem pouco mais de 50 doutores no Brasil inteiro. Ou seja, esse pessoal não está estudando nesse nível, por quê? Né? Aí, chegando na pós-graduação, acho que é tudo prático. Então, há uma confusão entre pós-graduação, curso de extensão. Vamos aproveitar a ESA, que tem esse programa de devolução da anuidade. Se não dá para você fazer uma pós, faça ao menos, né, um curso de extensão, começando desde a gestão de escritório e tudo mais. Depois que as pessoas estudam esse tipo de coisa, nossa, meu... É que nem lá na Central de Concursos tinha uma palestra sobre currículo e tinha gente que ia lá para aprender a fazer currículo. E tinha gente que saía de lá e falava assim, eu vou recolher os currículos que eu distribuí nas empresas porque de tanta vergonha. É igual aos iniciais. Gente, vamos pensar na inicial. Porque tem hora que você lê uma coisa assim... E você também pode adquirir aí os livros da doutora Vera, quem quiser... o livro de pensão por morte, ele está sendo reformulado e vou lançar a segunda edição para incluir o regime geral, porque é regime próprio, porque nós tivemos reforma em muitos municípios. Por exemplo, no estado de São Paulo, se a pensionista se casar, ela perde o direito à pensão. No regime geral, isso não acontece. Em alguns regimes próprios também não perde a pensionista ou pensionista que se casa. Mas, então, por conta dessas características específicas de pensão por morte nos entes federativos, eu resolvi fazer uma reformulação na obra. Mas nós temos um livro de CTC, de certidão de tempo de contribuição, que as pessoas pensam, é só um documentinho de nada na Previdência. Na hora que você pega o livro, você vai ver um baita livrão, tudo que você não sabia sobre tempo de contribuição, que conta, que não conta, uma série de coisas. E agora, o desse ano, é a aposentadoria do professor.
tanto de regime geral quanto de regime próprio. E no último capítulo, a gente ainda coloca assim, planejando a aposentadoria do professor. Quer dizer, depois que você leu, você vai analisar uma coisa ou outra, você vê que tá fácil. Estudou, fica fácil, né? Muito bom, muito bom. E quem quiser encontrar a doutora Vera? Olha, eu não sou muito, né, de redes sociais, mas lá no Instagram, que eu acho que é onde as pessoas te procuram hoje, veraqueiroz.adv. Tá bem facinho. Bacana, show de bola. Quem quiser me A encontrar. gente tem um grupo tem inúmeros, mas eu tenho um grupo maior, é um grupo de estudos, chama Previdência em Foco. Legal. Ali você não pode falar de política, nem de religião, nem de futebol, nem de piadinhas, nem de nada. É só previdência. E aí tem pessoas com mais experiência, com menos experiência. WhatsApp. E aí manda para mim, eu acho que mais fácil me mandar um direct, eu pego o WhatsApp da pessoa e coloco. Hoje mesmo eu estava colocando, na hora que eu estava aguardando ali, eu estava colocando um monte de gente no grupo. Legal. E é um grupo onde você faz a pergunta e vem inúmeras respostas do Brasil inteiro e as pessoas parecem que te pegam no colo e te dão a solução, entendeu? É exatamente para discutir casos práticos, casos do dia a dia. Sabe, quer meter o pau no INSS, pode falar também. A gente dá razão para muitas coisas, né? Então vão lá, veraqueiroz.adv. Isso. E aí vocês mandam um direct lá, ela coloca vocês nesse grupo. Quem quiser me encontrar lá, Danilo Schettini. Xandão vai colocar, acho que por aqui, mais ou menos, em algum lugar. Queria agradecer a doutora Vera, que realmente se esforçou para vir aqui hoje. Eu tinha um compromisso pessoal, mas fiz questão de vir aqui falar com a advocacia previdenciária, homenagear o nosso Prevcast e trazer para vocês aí de casa um pouquinho de reflexão, de conhecimento. Então eu fico muito grato mesmo, doutora Vera, pela sua participação. Me sinto honrado em tê-la aqui conosco, em bater esse papo, em ter um pouquinho do contato desse conceito histórico que você trouxe aqui. Muito, muito bacana mesmo, muito bacana. Queria te agradecer realmente e agradecer vocês aí. Então, puseram o tempo de vocês aí para participar com a gente. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos, tá bom? E comenta aí o que vocês acharam do episódio, mandem dicas, sugestões aí, de repente outras pessoas aí do gabarito da doutora Vera. Se Deus quiser, na próxima estaremos aí com o Dr. Miguel Orvati, que também, assim como a doutora Vera, tem muito conhecimento, tanto histórico, né, quanto técnico aí para poder auxiliar a gente. Muito obrigado, doutora Vera. Então, Danilo, o agradecimento aqui é todo meu. Eu que agradeço, eu quem te agradeço, né, pela oportunidade. É sempre muito bom a gente chamar a atenção da advocacia, em especial da advocacia previdenciária, para que elas acorde para o crescimento, porque é um crescimento que vem de dentro para fora. Você cresce estudando, você cresce o seu negócio, você acaba tendo maior satisfação, que é você garantir proteção social para a sociedade, você conseguir a concessão de um benefício previdenciário para uma família. Nossa, isso é o maior prazer, é o retorno que a gente tem do nosso trabalho, né? O INSS não ajuda muito, o Judiciário não ajuda muito, mas a gente está ali para batalhar. Meu trabalho na comissão, inclusive, envolve isso. E assim, eu sou uma pessoa muito ousada e eu ouso falar isso até para a própria magistratura, né? Precisa ser dessa forma. Tem que ser assim. Eu falei que eu vou montar um curso específico para a magistratura. Não pode julgar desse jeito por isso, tá? Vai criar uma confusão danada. Mas em breve eu vou fazer um curso de conhecimento. Deixa eu terminar a minha tese de doutorado. Eu vou fazer um curso no Instagram de dicas previdenciárias, assim, do dia a dia. Começando desde a parte histórica até... E isso, assim, eu não tenho intenção de ganhar nada, mas é aquela coisa de você poder se doar, né? Então, o agradecimento aqui é todo meu pela oportunidade de chamar a atenção para coisas que são importantes, né? Para
própria advocacia. Eu agradeço porque eu sei que você tem uma visibilidade, uma procura enorme nesse podcast. Eu estava falando ali como é que chama? Que eu já trabalhei em rádio, dando assistência na Rádio Tupi, num programa, coisa muito antiga, outra colega advogada, que era da parte criminal. Então, assim, é muito legal. Quando você pega o microfone, você pode falar para quem está interessado em te ouvir. E, assim, eu espero que as pessoas despertem realmente, né, na importância que é a proteção social, o direito previdenciário, o conhecimento, o estudo, ainda que não queira, essa parte histórica e tal, mas uma hora você vai precisar conhecer o motivo, a razão, o porquê da legislação lá atrás, dos impactos, dos reflexos que isso hoje trazem, exemplo aí da revisão da vida toda. Mas para mim foi realmente uma tarde muito feliz poder, né, participar aqui, me doar um pouco. Esse realmente é o meu objetivo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço, doutora Vera. Realmente foi uma tarde incrível. Agradecer a todos vocês aí e espero vocês aí nos próximos vídeos. Vai fazer parte do Previcast.